Salve Deus, meus irmãos e meus mestres. Vamos aqui fazer uma reflexão, né? Que estou aqui nessa palestra aqui com vocês aqui, que a minha intenção sempre é fazer com que possamos melhorar mais a nossa condição missionária como jaguares do amanhecer, porque a nossa doutrina se expandiu muito, cresceu muito. A doutrina hoje está em todo o universo. Há 30 anos atrás, quando eu entrei para a doutrina, não existia rede social, né? Não existia rede social, WhatsApp, internet, essa coisa toda. Telefone celular nem sonhava. E hoje está aí. Então, quero aqui fazer uma ligeira reflexão com meus irmãos sobre o templo do amanhecer, a doutrina. Muito bem. O paciente chega na casa do pai Seta Branca e todos nós fomos pacientes um dia, né? Até a tia Neiva foi paciente. Ela foi a primeira médium do amanhecer, né? Mas ela foi a primeira paciente da doutrina. Foi por intermédio dela que houve toda essa conquista. Que ela primeiro, todo o processo, desenvolvimento iniciático, foi tudo nela, né? E depois foi que ela foi trazendo e transmitindo para nós aqui. Ou seja, ela é um verdadeiro técnico da espiritualidade. Ela ligou o céu com a terra, né? Ela fez essa ligação. A espiritualidade enviou um técnico para aqui, para o plano físico, esse técnico que tinha que fazer essa ligação dessa usina de força do mundo espiritual com o mundo físico era a Pitya. A Pitya, Natasha, também mais conhecida, como aquela que Pai João de Enoque e Pai Zé Pedro profetizou na Cachoeira do Jaguar, na Era dos Oito. Eis que será enviado o espírito de Natasha e dela nascerá o doutrinador. Pois muito bem. Então vamos aqui ao assunto. Então a casa do Pai Seta Branca, o templo, é a usina aqui na Terra, o local, é o pronto-socorro, é o local que se enxuga lágrima, que se cura feridas, que se dá luz ao cego, abre-se os ouvidos aos moucos, enfim, é a cura desobsessiva que vivemos. E o paciente encarnado, eu não vou falar do paciente desencarnado, eu vou falar aqui do paciente encarnado que um dia virou missionário como eu e você. Chega na doutrina com problema. Então ali vai ter um encontro com o preto velho. Muitos pacientes me procuram, como um adjunto da casa eu recomendo sempre. Já passou nos tronos? Já falou com a entidade? Não, então vá falar com a entidade, que eu não sou preto velho, né? E quanto menos eu tenho contato com o paciente, menos eu tenho problemas para resolver no tempo, melhor para o tempo e melhor para mim, porque as coisas, quanto mais se caminharem dentro da normalidade, melhor é o sistema. O sistema está funcionando com mais perfeição ainda. Então, aquele paciente tem um encontro com o preto velho e sai daquele trono com uma nova perspectiva de vida, né? Já andou em muitas doutrinas, muitas religiões, já tentou resolver o problema e tem uma esperança. E começa a frequentar a casa do pai e levar água frutificada para casa, as coisas começam a melhorar, começa a dar certo e é convidado para desenvolver a mediunidade porque foi recomendado. Porque para efetivar a cura e o equilíbrio necessário se faz desenvolver a mediunidade. E aí o paciente entra para a doutrina. E a casa do pai Seta Branca é pura luz, é puro amor. O adjunto da casa, meu Deus, ah, né? É demais, é demais, é um amor, é uma maravilha. A coordenadora brilha que o sol. Como essa coordenadora é maravilhosa. Que mulher cheia de amor, que adjunto, que homem sábio, que homem caridoso, enfim. Assim é visto o paciente que entra para o desenvolvimento na casa do pai. E passa-se uns dias e recebe o maná, recebe o primeiro alimento, né? Que é um alimento ainda, é um leite materno, que é as aulas de desenvolvimento, porque no caso aqui eu acompanho todo o desenvolvimento do corpo mediúnico. E ali aquele paciente ele é alimentado pelo ministro da casa, pelo ministro Orige, que trouxe aquele paciente, que depositou os bônus para que ele conseguisse chegar na casa do pai e entrar no desenvolvimento. E aí desenvolve com uma preta velha, um caboclo médico, se for uma pará, se for uma doutrinadora ou um doutrinador com uma princesa. E é uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. Salve Deus, como é lindo o desenvolvimento, né? Aquele mestre, aquela ninfa em desenvolvimento vai assistir a aula da Armochinto.
Darmos tinta Caminho de Deus, porque precisa assistir às aulas, 3 aulas de iniciação, 4 de elevações, e ali acontece exatamente o encontro com a sua realidade, que vai se tornar um mestre, vai se tornar um missionário desta casa, vai receber no plexo um poder cabalístico, uma capacidade é inigualável do planeta. Só temos nós esse poder cabalístico. Entra para a doutrina, entra nos castelos de iniciação, inicia e sai cheio de luz, cheio de força, recebeu a Dharmoshinto, recebeu poderes, só dado àqueles que são iniciados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que templo lindo! O castelo de iniciação desse templo, que aqui no meu caso, que nós temos castelo de iniciação, graças a Deus, né? E aí, que maravilha esse templo. O adjunto é uma maravilha. Muito sábio esse homem. A coordenadora aí já encaminhou, inclusive a coordenadora essas alturas já encaminhou uma aula, né, em uma aula de Manhara, que é uma excelente aula no qual aquela ninfa, no caso, ela vai procurar confeccionar uma indumentária para uma falange missionária que ela vai entrar depois que ela for centuriada, caso seja necessário, que tem falange que coloca a indumentária antes do mestrado. Enfim, iniciou, assistiu às aulas do segundo passe iniciático, fez a elevação da espada, vai passar a usar o jaguar. A ninfa usa o jaguar, o mestre o jaguar. Aí a coisa começa a mudar. Eu estou falando de doutrina do amanhecer para aqueles que verdadeiramente entendem a doutrina do amanhecer como uma doutrina prestadora de caridade, que está aqui para resgatar dívidas do passado, queimar o karma, né? Veio aqui para praticar Dharmoshinto, a caminho de Deus, é o sistema crístico. Mas tem muita gente, não vou generalizar, mas tem muito jaguar e muita ninfa, se é que eu posso chamar de jaguar, que quando descobre que existe uma coisa chamada regente de falange, aí começa a ter problemas, né? Começa a não se entender e começa a não entender a doutrina. Porque tem que passar pela mão da regente, né? A regente vai quebrar o pente. Se caso for a regente que for quebrar, se não tiver regente, a coordenadora vai quebrar o pente da indumentária um dia. Vai receber ali as aulas da regente de como proceder de sua samaritana, como deve proceder em relação à sua missão de samaritana, dar mochinto, isso e etc. Que todas têm, né, uma finalidade. E muitas não gostam da regente. Ah, e outras ficam procurando uma falange que ainda não tem regente para ser regente. Por quê? Porque muita gente vem para essa doutrina e traz o seu ego, sua personalidade transitória, em vez de mergulhar na individualidade missionária, ela continua ainda trabalhando com a sua personalidade transitória no tempo. Só há lugar nessa doutrina para dois tipos de pessoas, segundo Mário Sá, salve Deus: o paciente e o mestre, né? E nós que viemos para fazer doutrina. Praticar caridade, somos mestres, estamos uniformizados, trabalhando na lei do auxílio. Os que estão sem uniforme, sentados nas filas, são pacientes. E aí muita gente não consegue se encontrar consigo mesmo depois da elevação de espada. E começa a ver coisa errada. Existe uma coisa hoje chamada rede social. E começa a entrar em grupos e páginas e etc. Esse Brasil afora e começa a entender de doutrina mais do que os devas. Aí já sabe doutrina mais do que o instrutor de centúria. E já sabe doutrina, já tem mais experiência do que o adjunto da casa. E daqui a pouco quer ensinar doutrina para todo mundo. Ei, pense, são pessoas que não se encontram nunca nessa casa do Pai e em casa nenhuma. E algumas até não aceitam o fato de não serem a regente. Puxa vida. E outras acham que vão ter uma missão muito especial. Sacerdotisas e sacerdotisos, né? De Tia Neiva e de Pai Seta Branca. Aí complica mais ainda. Porque a doutrina já, o sistema está pronto, não tem nada que inventar. Tem o livro de leis a ser seguido, né? Tem as orientações, tem os rituais, está tudo deixado por Tia Neiva, tudo organizado, tudo prontinho na mão do doutrinador. Mas começa a existir aqueles, as pitonisas e sacerdotisas, que querem mudar tudo. Ó, aí vem a complicação, porque eu, como adjunto, eu não aceito. Ah, essas pessoas querem regência. Ah, mas não pode. Eu aqui não vou tirar uma regente que entrou para a doutrina, se tornou regente, porque foi a primeira que colocou a indumentária, independente da condição social,
da cor da pele, da cor dos olhos, da estrutura física, se é bonita, se é feia, se tem dinheiro, se não tem. Ela vai usar a indumentária porque ela mereceu, foi a primeira. E tem que estar em sintonia com a coordenadora, porque se não tiver, também não adianta, não vai usar, não vai ser regente. Ela vai usar a indumentária, salve Deus. Ela não vai ser regente. Para ser regente aqui, de Falange, tem que ter sintonia comigo e com a coordenadora do templo. Senão, não é. E o que acontece? Aí não quer. Não, mas eu queria tanto ser um Devas. Eu acho tão bonita aquela capa, tão linda. Aí chega um mestre para mim que queria ser Devas. Aí todo mundo quer ser Devas. Ah, que maravilha. O nome Devas. Filhos de Devas. Eita. Pois é. Não tenho nada contra. Muito pelo contrário. Eu acho muito bom. Eu aqui tenho excelentes devas aqui no templo, graças a Deus. Mas eu não posso sair por aí dando consagração de devas para todo mundo. Isso não é mercadoria de prateleira de mercado, não, gente. Tem ninfa que quer trocar de indumentária porque não gostou, botou indumentária, com pouco tempo não gostou da indumentária, não gostou da falange, não gostou da regente, quer trocar como quem troca de roupa, que eu não aceito. Aí vai para outro tempo, que vá. Porque tem presidente de templo aí que faz todo tipo de negociata, são verdadeiros mercenários da espiritualidade. Troca a origem, bota a origem dele, manda tirar. Eu só conheço um nessa doutrina que foi autorizado, um trino ajarã, trino ajarã, o Beto, que foi deixado pela tia Neiva com a lei para fazer tal coisa, né? Trocar a origem de um ministro, de um adjunto para outro, isso depois dele tentar harmonizar o componente com o seu adjunto. Quando não tem jeito, aí tinha que fazer. Mas só ele, mais ninguém. Mas hoje está um comércio, sabe? Porque trocou de sigla, toca a origem, arranca como. Ei, salve Deus, meus irmãos, salve Deus. Salve Deus mesmo, porque existe uma carta deixada por Tianeiro, existe a lei, que o ministro, ele não esquece. Você vai trocar o templo porque você queria ser regente aqui, não pôde, vai para outro templo. Você queria um Dev, você não conseguiu. Queria ser um trino solitário, não conseguiu. Porque queria uma classificação, não foi dada. Vai para outro presidente dá. Ele vai dar, porque ele é um mercenário, não tem caráter. Não tem caráter, né? E é pior que tem, porque faz o que? Avalia, né? Aceita esse tipo de negociata. Aqui eu não aceito esse tipo de situação comigo. Tô nem preocupado de receber vibrações. Eu tô dizendo aqui, sou adjunto ao Zamar, né? Presidente do Tempo de Extremóis. Tô dizendo aqui nesse áudio que eu não faço esse tipo de negociata. Muita gente não gosta de mim por causa disso e eu não tô preocupado com isso. Porque eu vou responder diante dos ministros dos planos espirituais, na mesa redonda lá. Como adjunto um dia eu vou sentar e vou responder e eles vão olhar e dizer para mim, este tem caráter. Este nunca fez esse tipo de negociata. Quem vem com ministro de origem de qualquer tempo da mãe ceia que permanece com seu ministro de origem. Entendeu? Permanece. Por quê? Porque foi investimento caro e alto. O ministro investiu no tutelado dele para trazê-lo para o templo como paciente, gastou bônus para investir. E depois que inicia e eleva, nem praticou caridade suficiente para pagar os bônus que está devendo. Aí, por causa de política, troca de templo. Por causa de picuinha barata. E depois quer botar a culpa no adjunto da casa. Ai, o templo não tem mais luz. Ah, acabou o brilho da Ponara, da coordenadora, do adjunto. Por quê? De repente, porque ele foi razão, porque ele é pai, porque ele usou o cajado, porque ele é responsável, porque ele não se vende, porque ele não faz negociata, porque tem conduta. Ah, polo semelhante se atrai. Pode procurar aí esses templozinhos aí que tá começando aí, fundo de quintal, que o pessoal trabalha de qualquer jeito, que não tem respeito nenhum. Não tem problema nenhum. Cada um vai responder pelas suas obras diante de Deus. Não estou aqui para julgar essas atitudes de nenhum deles, mas existe uma lei para ser respeitada. E quem está fora da lei não pratica a lei e não se cura, nem tampouco cura coisa alguma. O mestre que passar pelo amanhecer, desconhecer as suas leis, não se cura e nem tampouco cura coisa alguma. Seta branca, nosso pai. Pois é, meus irmãos, é lamentável. A doutrina cresceu muito, né? E aí o brilho e o amor vai embora. Depois que o mestre eleva. Eu não estou dizendo que isso é um caso com todos nessa doutrina. Tem muita gente que tem caráter, que veio para a doutrina para fazer missão. Porque a nossa missão nessa doutrina é servir. Somente. Quanto maior for o cargo de devas e regente, né? Comandante, trino solitário, comandante Jonathan, adjunto com a TAI 108, arcano e etc. É para servir, é para dar duro, é para queimar o karma. E tem muita gente que veio para essa doutrina
para fazer Darmoshinto. Na realidade, nós estamos aqui para fazer Darmoshinto. Mas tem muita gente que está fazendo Karma Oshinto. Sabe o que é isso? Karma Oshinto. Porque não tinha inimigo. Chegou aqui na doutrina e não tinha inimigo. E depois que chegou, se encheu de inimigo dentro da doutrina. Como é que pode? Como é que uma pessoa vem para a doutrina e não tem inimigo e de repente depois ela está cheia de inimigo? Me responda. Eu não tenho inimigo. Existem pessoas que se dizem meus inimigos, problema delas. Eu não assumo condição de ter inimizade com ninguém, até porque eu não sou um fabricante de inimizade. Eu estou aqui para ressarcir o meu karma para queimar, para eliminar um karma que antes eu pratiquei no passado em outras condições, quando eu não tinha esclarecimento. Eu não vou nem falar de amor, porque essas pessoas que enchem a boca de amor, eu amo muito a coordenadora. Como é um brilho essa coordenadora, a coordenadora, a ponara do tempo, seja lá como queira dizer. Como ela brilha. Ó, o adjunto é puro amor. Que homem sábio. Isso no começo, né? Mas depois, lá na frente, que depois que bota a roupinha do mestrado e depois que faz a centúria, meu Deus. Aí é que tá o problema. Aí é que complica mais ainda. Meus irmãos, salve Deus. Salve Deus, meus irmãos. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Quanto mais vocês conseguem adquirir os passos iniciáticos dentro da doutrina do amanhecer, mais vocês têm que tomar cuidado. Mais nós temos que vigiar. Mais nós temos que trabalhar. Mais nós temos que manipular. Não se preocupe com sua regente. Você não está ali para servir regente nenhum. Você está para servir Jesus. Você não está aqui para servir a mim como adjunto nem a coordenadora do tempo. Faça seu trabalho. Agora, não tente passar por cima de mim como adjunto, que eu sou lei. Eu não aceito. Ou respeita a hierarquia do tempo, ou não se respeita. Entendeu? Tem que ter respeito pelo comando, tem que ter respeito pela força hierárquica, porque é razão, vem de Deus. E comandante nenhum está aqui para tratar ninguém mal. Agora você, que exige muita humildade de adjunto, seja humilde. Dê seu exemplo de humildade. Mas o presidente do tempo não tem mais amor. Acabou o amor dele, acabou a humildade dele. No começo tinha muito, agora não tem mais. Então mostre que você tem. Transforme-o através do seu amor, que é imenso. Puxa vida. Esse templo não tem mais amor. Esse templo agora não tem mais humildade. Eu vou procurar um outro. Aí quando chega lá já consegue o que quer. Devas, reclassificação, consegue tudo que queria, que estava atrás. Puxa vida, esse que é o templo do amor. É igual a propaganda da Dublô, né? O carro da balada é o carro do amor. Chegou e abalou. Pronto. E aí? Meus irmãos, doutrina do amanhecer é doutrina do amanhecer. Isso aí, esse tipo de prática é doutrina do escurecer. Isso aí não é doutrina do amanhecer. É doutrina do escurecer. E tem muita gente se perdendo por esses caminhos. Tem muito lobo travestido de ovelha, entendeu? Desgarrando a ovelha de rebanhos com promessas. E muita gente que vai atrás dessas promessas é só para sofrer mesmo. Deixa de ouvir a voz da razão de um pai, de um adjunto responsável, honesto e justo, e prefere de um mercenário. Vá sofrer. Vá pagar o preço. Porque, olha o que eu vou lhe dizer agora. Salve Deus, não esqueça. O ministro não esquece. A guia missionária não esquece. Você esquece, mas você deve, você vai pagar. Que Jesus te abençoe, te dê consciência. E nos dê consciência para que santificados sejam os nossos espíritos algum dia. Salve Deus. Adjunto aos amar. Com /0 em Cristo Jesus. Salve Deus.